Olá, meus amigos. Vamos aqui para a nossa terceira aula. Eu espero que vocês estejam gostando e se adaptando a esse novo formato, né, de encontro, porque a gente realmente é o meio que a gente está tendo, e ainda bem, né? Porque dá para a gente continuar fazendo aquilo que é importante e reciclando também aquilo que a gente já sabe e aprendendo novos conceitos. Então, tem uma mensagem que fala, tem um livro de Jacó Mello que fala o passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Cabe ao centro espírita não apenas utilizar-se de seus médiuns para os serviços do passe, mas igualmente renovar os conhecimentos dos mesmos através de estudos, simpósios, treinamentos, buscando formar equipes conscientes e responsáveis, se eximindo da limitação tão perniciosa de se ter apenas um médium dito especial, ou, o que não é menos grave, contar com pessoas portadoras apenas de boa vontade ao serviço, mas sem nenhum interesse em estudar, aprender ou reciclar conhecimentos. Limitadas quase sempre às práticas do já faz tanto tempo que ajo assim, ou meu guia é quem me guia e ele não falha nunca. Então, partindo dessa informação, a gente sabe o quão é importante estudarmos, reciclarmos, renovar os conhecimentos, relembrar, né? Porque a gente vai estudando e outras informações novas vão vindo e de repente a gente vai deixando algo muito importante dentro da nossa prática se perder um pouco. Então é muito importante porque o guia nos guia, mas se nós não estivermos aptos, abertos, com o conhecimento necessário, a gente se torna um canal ruim. Nós já sabemos disso, nós já falamos disso. Então, para a gente realmente adentrar, né, a parte mais prática mesmo, vamos falar um pouquinho do que é o fluido. O que é um fluido? Isso aqui, gente, eu vou fazendo mais sinteticamente, porque para muitos que já sabem, a gente apenas recorda, né? E para quem não, vamos aprender um pouquinho. Segundo a ciência oficial, fluido é a designação da fase não sólida da matéria, a qual pode apresentar três subfases, que é a pastosa, a líquida e a gasosa. Em princípio, assim também é reconhecido no âmbito doutrinário espírita. Então, a gente vê aqui que envolve não só a parte energética espiritual, porém a parte científica, né? André Luiz afirma o seguinte: definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregue a si mesmas. Tá aí a evolução em dois mundos. Então, mas à luz do espiritismo, o conceito de fluido é bem mais amplo do que o da ciência oficial. Leon Denis fala o seguinte: afirma que a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos fluidos. Então, à medida que rarefaz, ganha novas propriedades, entre as quais uma irradiação progressivamente maior, tomando a forma de energia. Também está do sistema nervoso à mediunidade. E os fluidos, eles são neutros. Não possuem qualidades especiais, próprias, sui generis. Eles adquirem as do meio em que se elaboram e com elas se modificam. Os espíritos, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade. Fazem isso de modo consciente ou inconsciente,
Basta ao espírito pensar numa coisa para que ela se produza. Então, na grande oficina ou laboratório da vida espiritual, diz Kardec, os espíritos, eles imprimem direção aos fluidos, aglomeram, combinam, dispersam. Formam conjuntos com determinada aparência, forma ou cor. Mudam suas propriedades, como os químicos fazem com os gases. Os fluidos, eles impregnam-se das qualidades, boas ou más, dos pensamentos que os fazem vibrar e se modificam pela pureza ou impureza dos sentimentos. Em consequência da impregnação que sofrem, apresentam características tais como odor, consistência e cor. Vapor mais ou menos luminoso, colorido e com cheiro. E tem propriedades especiais, excitantes e calmantes. Por que que eu li isso daqui? Para a gente entender como que se processa, porque uma vez que nós somos passistas, vamos, né, aplicar passe em alguém ou até o autopasse, nós vimos aqui que os fluidos, o que eles fazem com as moléculas? Aglomeram, combinam ou dispersam. E tomam forma, cor, cheiro, aparência. Então, quantas de nós, eu acredito que vocês pelo menos já devem ter ouvido falar, de casos que vai atender às vezes algum irmão, a gente sente cheiro de remédio, a gente sente cheiro ruim às vezes, por ter, assim, um cheiro desagradável, vamos colocar aqui. Cheiro de flores. E isso é um trabalho, é a manipulação dessas moléculas, né, desses fluidos espirituais, sendo processados de acordo com o pensamento, de acordo com a direção e a função, né, o objetivo que nós estamos imprimindo neles. Por isso, quando vamos aplicar passe, a responsabilidade nossa é grande. Porque quando começa a entender o processo, o que acontece por detrás, né? Ao mover as minhas mãos, ao fazer a minha conexão e mover as minhas mãos em direção ao receptor, ao paciente, né? A pessoa que está ali à minha frente, uma série de situações são mobilizadas para que seja efetivado esse ato. Então eu devo estar imbuído da responsabilidade de estar bem, preparado para executar essa tarefa. Não é simplesmente chega correndo, estende as mãos e vamos fazer o que é necessário. Não é bem assim. Nós precisamos estar prontos. Somos canais, somos veículos. E também as propriedades especiais dos fluidos. Quantas pessoas estão adoentadas e recebem um passe para que aquilo é um fluido que excita, no sentido assim de dar um pouco de vida, dar uma certa movimentação para que a pessoa reaja. Em contrapartida, quantas pessoas às vezes ansiosas, excitadas demais, a gente dá um passe e os fluidos são direcionados, são calmantes para que a pessoa serene, se harmonize, se equilibre. Então é preciso que eu esteja atento à pessoa que está à minha frente também. Trabalhar com a minha percepção, trabalhar com a minha intuição, estar conectada com o meu guia, com os mentores da casa, os mentores do trabalho ali, para que eu possa ser um receptor também dessas informações, para que eu possa servir, contribuir positivamente para aquele que está ali para receber. Outra coisa, quando a gente se fala em
em passe, por que que é bom e é importantíssimo nós estarmos atentos, nós estarmos aí imbuídos dessa vontade amorosa de ajudar, de servir, de ser contribuidor, contribuinte dessa técnica. O passe, ele dissolve o visco negativo e permite a penetração dos fluidos finos e luminosos que restabelecem as funções orgânicas. Então, a gente vê o quanto ele é terapêutico, o quanto ele é necessário, o quanto ele é bem-vindo. Então, é muito importante que os médiums e as pessoas que dão passes não devem ser viciadas em fumo, em álcool e muitos remédios, né, tóxicos, para que juntamente com seu próprio fluido, meu fluido pessoal, não transfiram para os doentes as emanações naturais destes tóxicos que produzem males inúmeros aos organismos doentes, já debilitados, sensíveis, seja por problemas físicos, seja por problemas espirituais, obsessivos, né, que vão debilitando também o nosso corpo físico. Então, a gente precisa trabalhar, né, imbuído desse compromisso que a gente assume, não só com a casa, né? Eu sou um passista que trabalho na casa X, mas com o trabalho que eu vou exercer, porque o que que está ali envolvido naquele momento? A minha consciência, a minha consciência. Então, quando eu chego na casa espírita, eu já tenho que ter feito um preparo prévio. Por isso que eu falo, todos nós podemos dar paz. Todos nós podemos. Desde que tenhamos, que a gente atenda a algumas necessidades, alguns critérios, na verdade, básicos para que a gente possa executar. Porque é uma manobra que a gente faz com as mãos, mas por detrás, como eu disse, existe um significado assim profundo de doação, de conexão com a espiritualidade, certo? E uma coisa muito legal também, que eu acho importante, inclusive referente ao autopasse, quando nós falamos em chakras, ou vórtices, ou plexos, né? É muito importante. Tem pessoas que acham que falar disso é fora do espiritismo. Não é fora do espiritismo, muito pelo contrário, está mais inserido do que nunca. Por quê? Os chakras, que vem nomes em sânscrito, né, que significa roda e que flui a energia e tal, eles não estão no nosso corpo físico, eles estão no nosso duplo, certo? Então, eles são como hélices, ventiladores, que tem as hélices. Então, a gente capta energia pelo coronário, que é o alto da cabeça. Nós captamos energia pela planta dos pés da Terra. Então, eu falo assim, eu capto energia eletromagnética da Terra, telúrica, que é o meu entorno, cósmica, que é do plano maior, do Sol, dos alimentos, do vento, da natureza de um modo geral. Então, nós somos como antenas vivas, que captamos energia, distribuímos, recebemos, perdemos, enfim, somos seres energéticos. E toda energia que chega para nós, ela chega pelos chakras. E toda energia que é emanada de nós para o outro, para um animal, para a natureza, enfim, a distância presencial, não importa. Quando estamos no processo da doação, é pelos chakras também. Então, se nós não mantivermos uma postura alinhada, ético e moral, sem vícios, não só os físicos, mas os vícios morais, que são complicadíssimos, né? Eu vou estar o quê?
numa frequência onde eu estarei captando energias ruins. Ruins no sentido, porque a energia é neutra. Mas, como existe no meu entorno pessoas emanando, né, aquelas energias deletérias, aqueles fluidos não tão bons, porque já teve contato com aquela pessoa, com aquele pensamento e tal. Se eu estiver na mesma linha frequencial que ela, eu também vou captar. E aí, eu vou para casa espírita trabalhar, sem preparo, sem a observância do como eu estou naquele momento, naquele dia, o que eu fiz, que as energias vieram para mim, em que ambientes eu estava. É o autoconhecimento, é a autoobservação. Então, é de responsabilidade. Nós nos colocamos na postura, no lugar daquele paciente. Coloque-se, vai ao médico. Chega lá, o médico está cheirando cigarro, cheirando álcool, não te dá atenção. Você está falando de dor no cabeça, ele está falando, passando remédio para dor no pé. Então, um médico, um profissional completamente desconectado com a sua função de tratar o doente. Assim é um passista. Dentre outros trabalhos que se executa numa casa, que necessita também de muitas observações. Não é só o passe é o primeiro passo que nós estamos dando em direção, né, a esse estudo. Se houver oportunidade, vamos estar fazendo aí, desdobrando sobre o passe e trazendo outros temas de muita relevância que a gente pode aplicar no nosso trabalho na casa. É muito fácil, não é difícil, não há complicação nenhuma, basta o quê? Que a gente esteja aberto a receber e observar aquilo que não está sendo feito de acordo com essas orientações, porque não são orientações que eu inventei, não são orientações que a gente, alguém disse aleatoriamente, estão nos livros psicografados do André Luiz, Emmanuel, Kardec. Então, esse é a importância de nós estarmos atentos, porque às vezes é muito difícil a gente ler muito, às vezes não tem muito tempo, trabalho o dia todo, à noite está cansado. Então, ainda mais agora com essa impossibilidade dos encontros, a pessoa pode ouvir, né, esse pequeno áudio, os áudios que a gente vai estar colocando no momento em que ela estiver com tempo, né? Por isso nós optamos por fazer áudios mais curtos, porém vão ser mais áudios, porém mais curtos. Então, é muito bom que a gente vá desdobrando isso para a gente ver. Nós falamos primeiramente do autopasse, porque o autopasse ele vai cuidar de mim primeiramente. Eu necessito estar bem para que eu possa cuidar do outro, né? Uma pessoa curada cura doenças, uma pessoa sadia, uma pessoa com bons pensamentos, uma pessoa que se cuida, que se preza, que se policia, né? Procura corrigir os seus problemas, seus hábitos alimentares, viciantes e tudo mais, ela passa a ter uma emanação campo áurico mais saudável e aquilo facilita o trabalho dela na casa espírita. Sem contar que quando a gente está com a nossa aura, com as nossas emanações, a nossa vibração boa, a gente fica um pouco mais ileso com relação a essas energias que vêm de encontro a nós durante o trabalho. Então, envolve boa vontade, boa vontade, sim, sempre, porém, sempre estudando, sempre buscando reciclar, recordar de coisas que nós já aprendemos há bastante tempo, porque a gente vai realmente dando se perdendo, né? Porque a gente vai ver aqui depois, na próxima aulinha, que existem enfermos e enfermidades,
né? A necessidade de nós cuidarmos, porque a enfermidade ela só aparece uma vez que existe o enfermo. E já que o passe é uma terapêutica de cura, na próximo encontro a gente vai falar aqui sobre a enfermos e enfermidades, para a gente fazer um pouquinho dessa distinção, tá bem? Nós encerramos por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com o próximo vídeo. Jesus abençoe a todos.